Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana turbulenta em que o nosso Congresso Nacional trabalhou bastante aí na última semana antes do recesso parlamentar. Além disso, as eleições de 2026 já ficam no radar do mercado financeiro. Enquanto isso, no cenário externo, as tensões e preocupações geopolíticas globais continuam. Começando falando aqui do Brasil, nós tivemos a ata da última reunião do Copom, que mostrou aí um tom duro, na mesma linha do comunicado logo após a reunião, falando de juros altos por bastante tempo e de que é preciso trazer aí a inflação para o centro da meta. Mas as falas de Gabriel Galípolo, presidente do nosso Banco Central, durante a apresentação do relatório trimestral de inflação, acabaram amenizando um pouco o humor do mercado. Galípolo disse que não fechou as portas para o corte de juros em janeiro. Diz que não existe nenhum indicativo do que o Banco Central vai fazer em janeiro, em março ou em qualquer outra reunião, porque essa decisão ainda não foi tomada e que o Banco Central vai depender dos dados econômicos para poder tomar uma decisão. Além disso, a divulgação de que a expectativa de que a inflação no primeiro trimestre de 2027, considerado aí o horizonte relevante da política monetária, vai estar em 3,2%, acabou trazendo um certo alívio para o mercado, mostrando aí uma inflação já girando em torno da meta e mostrando aí que os juros altos vêm surtindo efeito. Além disso, nós tivemos um dado essa semana, o IBC-BR, Índice de Atividade Econômica, que é divulgado pelo Banco Central, que mostrou aí uma retração de 0,20% em novembro. O mercado esperava alta de 0,10%, mostrando que a economia brasileira está desacelerando e isso aí pode impactar na decisão do Banco Central sobre a nossa taxa de juros. Existe aí uma parte do mercado com uma expectativa de uma queda da Selic já em janeiro de 0,25%. Mas o que tomou conta mesmo do cenário essa semana foi o ambiente político bastante tumultuado. Um acordo dentro do Senado, que não foi confirmado pelo governo, de que o governo federal teria trocado aí a aprovação do projeto que corta benefícios tributários em 10%, além de elevar alíquotas de contribuição das BETs, juros sobre capital próprio e também das fintechs, foi trocado pela aprovação do PL da dosimetria no Senado. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acabou negando este acordo e o presidente Lula deu declaração de que assim que o PL da dosimetria chegar para ele, ele vai ser vetado. Mas fato é que os dois projetos, o da dosimetria e o de corte de benefícios tributários, foram aprovados no Senado essa semana e agora seguem para sanção presidencial. Outro projeto que foi aprovado também essa semana pelo Congresso Nacional é o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento de 2026. O orçamento para o ano que vem traz aí um recorde de emendas parlamentares, cerca de 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Além disso, o projeto prevê um superávit primário para o ano que vem de 34,5 bilhões de reais e também prevê 11 bilhões de reais para as chamadas despesas discricionárias, os investimentos, como as obras do PAC, por exemplo. O orçamento do ano que vem também prevê aí o pagamento de 1,8 trilhões de reais em rolagem dos juros da dívida pública. Todo o orçamento para o ano que vem gira em torno aí de 6,5 trilhões de reais. Ainda no nosso tumultuado ambiente político, nós tivemos aí diversos nomes importantes envolvidos em investigações da Polícia Federal. Na que busca apurar aí desvios do INSS através de descontos associativos, nós tivemos a prisão de Adroaldo Portal, número 2 do Ministério da Previdência. Além disso, o Everton Rocha, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, foi alvo de busca e apreensão. Pelo lado da oposição, Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, foi alvo de operação de busca e apreensão. Foram apreendidos na sua casa R$430 mil em espécie. Além disso, Carlos Jordi,
também do PL, foi alvo de busca e apreensão numa operação que busca apurar aí desvios de emendas parlamentares. Além disso, 2 outros deputados do PL tiveram seus mandatos cassados pela mesa diretora da Câmara. Eduardo Bolsonaro, por excesso de faltas, Eduardo Bolsonaro se autoexilou nos Estados Unidos, e Alexandre Ramagem, que perdeu o seu mandato devido à condenação no Superior Tribunal Federal. O mercado também viveu forte oscilação aí em relação à expectativa da eleição de 2026. Nós tivemos a divulgação de 2 pesquisas essa semana. Primeiro, a pesquisa da Genial Quaest, que colocou aí Flávio Bolsonaro como o melhor candidato da direita. Flávio teve aí um percentual de voto entre 21% e 27% no primeiro turno das eleições, dependendo do cenário analisado, mas o grande problema de Flávio Bolsonaro é a forte rejeição. Ele tem uma rejeição superior a 60%, o que mostra que Flávio não seria capaz de vencer o presidente Lula em um eventual segundo turno. Nós tivemos também a divulgação da pesquisa Atlas Intel, que já mostra aí um cenário um pouco diferente. Mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com um desempenho melhor do que Flávio Bolsonaro, mostrando aí que a candidatura de Tarcísio não está totalmente enterrada. Tarcísio tem a desvantagem de não ser muito conhecido em todo o território nacional, porém tem a vantagem de ter uma rejeição infinitamente menor do que a de Flávio Bolsonaro, o que o coloca aí com uma capacidade maior de angariar mais votos, principalmente num eventual segundo turno, e também de atrair o apoio dos partidos do Centrão. Verdade é que o processo eleitoral do Brasil de 2026 ainda está muito incerto, e principalmente da definição do candidato da direita, já que pelo lado do governo, pelo lado da esquerda, o nome mais forte é o do atual presidente Lula, que deve ser aí o candidato à reeleição. No cenário internacional, nós continuamos aí com fortes tensões em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm apertado cada vez mais o cerco em torno da Venezuela. O presidente Donald Trump não descarta um ataque por terra, uma guerra contra a Venezuela para tirar o ditador Nicolás Maduro do poder. E essa semana os Estados Unidos realizou um ataque contra 70 alvos na Síria. É uma resposta dos Estados Unidos depois que um atentado do Estado Islâmico matou 3 americanos no país árabe. E segundo o Comando Militar dos Estados Unidos, esse ataque aí visou neutralizar alvos estratégicos do Estado Islâmico dentro da Síria. Pelos dados econômicos, o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos, ele veio acima do esperado. Foram criadas 64 mil novas vagas de emprego no setor urbano dos Estados Unidos. Por outro lado, a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que é o CPI, ela registrou aí alta de 2,7% no acumulado dos últimos 12 meses, quando o mercado esperava aí pelo menos uma alta de 3%, mostrando aí uma inflação mais controlada. Esses dados colocam aí o mercado meio dividido se os Estados Unidos vão ter ou não um corte de juros já no mês de janeiro. Também na zona do euro, a inflação veio abaixo do esperado, no acumulado dos últimos 12 meses, 2,1%. E na China, a taxa de desemprego na China caiu para 5,1%. Todo esse cenário tumultuado no Brasil, principalmente na questão política e o tom mais duro da ata do Copom, fez com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana em queda de 1,43%. Já o dólar subiu 2,32%, encerra cotado aos R$ 5,54. O tom mais duro da ata do Copom também acabou aí prejudicando a nossa renda fixa. O IMA geral encerra a semana em queda de 0,08%. Enquanto isso, os pré-fixados medidos pelo IRFM caíram 0,28%. Isso acabou estressando os juros futuros. O DI para janeiro de 2027 teve uma alta de 0,13 pontos percentuais e encerra cotado a 13,77%. Já nos Estados Unidos, as bolsas fecharam aí em leve queda. O S&P 500 caiu 0,37%, a Nasdaq caiu 0,10% e o Dow Jones caiu 0,95%. Na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,48%.
O Stoxx 600 subiu na Europa com a decisão do Banco Central da zona do euro de manter a sua taxa básica de juros inalterada, o que acabou aí sendo positivo para a Bolsa por lá. Outra coisa que ajudou a Bolsa na Europa foi a taxa de juros do Reino Unido. O Banco Central do Reino Unido decidiu cortar a taxa básica de juros por lá em 0,25 ponto percentual. A taxa básica de juros do Reino Unido agora fica em 3,75%. Já no Japão, o Banco Central do Japão decidiu elevar sua taxa básica de juros para o maior nível dos últimos 30 anos, 0,75%. E a previsão é de novas altas de juros lá no Japão para tentar aí conter a inflação. Já no mercado das commodities, o petróleo caiu 1,06%. Encerra cotado com barril Brent, referência para Petrobras, a $60,47. O petróleo caiu no mercado internacional com uma expectativa de um possível acordo de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente Donald Trump se coloca aí bastante otimista em relação ao cessar-fogo, apesar de a Europa ter aprovado uma ajuda de cerca de 100 bilhões de reais para a Ucrânia poder aí resistir ao avanço do exército russo. Já o minério de ferro encerra em alta de 0,82%, com a tonelada cotada aos $106,92. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a aprovação do Tesouro Nacional para que os Correios possam realizar um empréstimo na ordem de 12 bilhões de reais. Esse empréstimo vai ser captado aí junto a 5 bancos. Apesar do Tesouro Nacional não ter confirmado quais serão esses 5 bancos, já se sabe que será captado junto à Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Os juros desse empréstimo vai ser aí limitado a 115% do valor de captação, ou seja, algo em torno aí de 115% da taxa CDI. Esse empréstimo terá como garantia o Tesouro Nacional. Caso os Correios não consigam honrar com esse empréstimo, o Tesouro Nacional irá cobrir o valor que será aportado aí nos Correios, trazendo aí mais uma preocupação em relação às contas públicas. Nós tivemos ainda a aprovação pelo Parlamento Europeu do Acordo de Livre Comércio entre a zona do euro e o Mercosul. Esse acordo foi aprovado aí com uma série de garantias pedidas principalmente pela França em relação aí a produtos agropecuários para proteger os agricultores da França e da zona do euro. Agora, esse projeto ele segue para uma comissão que vai ser formada aí pelo Parlamento Europeu para dar detalhes finais em relação a este acordo e aí a possível assinatura entre os dois blocos econômicos. As próximas 2 semanas serão mais tranquilas. O nosso Congresso Nacional entra de recesso e, devido aos feriados de Natal e Ano Novo, a gente vai ter uma menor liquidez, um menor giro nas bolsas, tanto aqui no Brasil quanto no mercado internacional. Para a semana que vem, a gente vai ter aí só 2 grandes dados econômicos. Nos Estados Unidos sai o PIB do 3º trimestre e aqui no Brasil sai a prévia da inflação oficial, o nosso IPCA 15. Muito obrigado e até a próxima semana.